Na próxima segunda-feira vai arrancar a Semana Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Para este ano, o lema escolhido pela Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais: proteção de dados é um direito e uma obrigação. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais ultima os preparativos para a realização de uma série de atividades com destaque para seminário centrado nos tratadores de dados pessoais das instituições públicas e privadas. E nós vamos fazer um seminário exclusivamente para essas instituições que fazem tratamento de dados pessoais, exatamente sobre este tema: proteção de dados, um direito, uma obrigação, mas nós vamos falar sobre aquilo que é tratamento de dados pessoais, aquilo que é processo de contraordenacional. Será, no nosso entender, uma sessão extremamente pertinente, porque nós estaremos, de uma certa maneira, numa mesma sala com todos os tratadores. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais irá deslocar-se também a alguns estabelecimentos de ensino do país com o objetivo de disseminar informações para os jovens, quer alunos, quer os professores, docentes e discentes, onde a nossa intenção é levar ao conhecimento deles os perigos de uso da internet, as precauções que devem ter no uso da internet. Nós pretendemos fazer isso a nível de todos os liceus de São Tomé e Príncipe, no dia 25, 26 e no dia 27 nós vamos culminar no Liceu Nacional, onde estaremos a falar sobre o mesmo tema, focado essencialmente para aquilo que é o perigo nas redes sociais. As atividades a serem desenvolvidas enquadram-se na Semana de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que arranca na próxima segunda-feira. Para o dia 23, que é um seminário voltado para os tratadores de dados pessoais, quer seja público, quer seja privado, nós definimos 2 oradores, tendo em conta a pertinência do tema. Nós vamos falar de aspectos jurídicos, daí que o gabinete jurídico enviará um técnico para falar do tema. Também falaremos daquilo que é o conceito de dados pessoais. Um dos membros da agência estará dissertando sobre este tema, que é o conceito de proteção de dados pessoais, conceito de segurança e privacidade, mas voltado para os jovens no liceu e os professores. O seminário que nós vamos dar a nível dos liceus, tendo em conta a matéria que vamos disseminar. Nós estamos a falar de perigo na internet, estamos a falar dos riscos do uso das novas tecnologias. Para nós é interessante que seja alguém do nosso departamento de informática em expansão, e será efetivamente um técnico de informática em expansão que vai falar sobre este tema para os alunos. Segundo peritos informáticos, pessoas dos 14 aos 35 anos consomem mais as ferramentas tecnológicas. E neste pacote nós vamos encontrar professores, alunos, e a nossa intenção é sensibilizá-los, porque nós entendemos que a melhor forma de prevenir é ensinar a fazer o bem. E nós decidimos neste ano focar neste público-alvo, que são estudantes e professores do Liceu Nacional. Ainda na sexta-feira, à noite, nós estaremos presentes no telejornal, no Jornal da Sexta, onde estaremos também a abordar alguns aspectos à volta do Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais, que será no dia 28, mas nós estaremos na televisão, no programa, no Jornal das Sextas, justamente para conversar um pouco, numa entrevista extremamente aberta, onde a intenção é clarificar a mente da nossa população. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais pretende, com a realização da Semana de Dados e de Privacidade, não só celebrar o Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais, que se comemora a 28 de janeiro, mas também fazer com que todos façam uma reflexão sobre a importância desta matéria. Proteção de dados pessoais, um direito, uma obrigação. É com este tema que a Agência Nacional de Proteção de Dados realizou esta segunda-feira, numa das salas do Palácio dos Congressos, a formação aos titulares e tratadores de dados pessoais, um evento presidido pelo vice-presidente da Assembleia Nacional, Abenilde de Oliveira. Proteção de dados pessoais, um tema relevante e que carece de muita responsabilidade tanto para titulares, bem como para os tratadores de dados pessoais. Representam um determinado ou uma determinada instituição que faz tratamento de dados pessoais, mas por outro lado, vocês também são titulares de dados
numa outra instituição. Se nós fizermos um exemplo prático aqui, muita gente que é responsável pelo tratamento de dados pessoais também tem os seus dados tratados por uma instituição que está mesmo ao lado de si. Na semana dedicada pela agência como sendo Semana Nacional de Proteção de Dados Pessoais, vários eventos estão programados com destaque para seminários e workshops destinados aos sectores que trabalham com dados pessoais. Proteção de dados pessoais é um direito fundamental e nós entendemos que no direito fundamental não possa existir retrocesso, tem que existir evolução. E esta evolução começa desde a nossa Constituição, que diz que esses direitos são invioláveis, e a Lei de Proteção de Dados Pessoais vem definir princípios de como os dados devem ser tratados. Daí, o nosso propósito é proteger os titulares, mas também fiscalizar a obrigação do cumprimento da lei. Proteção de dados pessoais, um direito e uma obrigação. É com este lema que o vice-presidente da Assembleia Nacional fez a abertura do workshop. Abenildo de Oliveira sublinhou a importância do sector. Reconhecemos o trabalho da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, o trabalho que a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, queria dizer, vem realizando desde a sua institucionalização no domínio de sensibilização e informação, no controle e fiscalização, bem como a nível internacional, onde a agência, além de ser membro do pleno direito das principais organizações internacionais no domínio de proteção de dados pessoais, é nesse momento o primeiro vice-presidente da Rede Africana de Proteção de Dados Pessoais. Não menos importante é referir que São Tomé e Príncipe, graças ao trabalho desenvolvido pela agência, faz parte do Conselho das Nações que garantem a proteção de dados pessoais. A Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais capacita técnicos dos sectores ligados a esta matéria. A atividade que aconteceu numa das salas do Palácio dos Congressos aconteceu no âmbito do Dia Internacional de Proteção de Dados, a comemorar no dia 28 de janeiro. Amanhã, 25 de janeiro, o Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais de Privacidade. A data foi instituída pelo Conselho da Europa em 26 de abril de 2006, tomando como base a Convenção de 28 de janeiro de 1981, enquanto primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo adotado no domínio da proteção de dados pessoais. Para falar deste assunto, tem aqui nos estúdios José Manuel Costa Alegre, presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, o qual cumprimento. Boa noite. As vossas atividades de sensibilização, creio que terminaram hoje, e que balanço faz desta ação de sensibilização? Boa noite, senhores telespectadores. Na verdade, a nossa atividade termina hoje. Nós definimos esta semana como a Semana Internacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, e em São Tomé e Príncipe também fizemos um conjunto de atividades. Antes de falar disto, deixa-me só fazer referência às atividades que nós fizemos. Nós, no dia 23, na segunda-feira, nós fizemos um seminário a todos os tratadores de dados pessoais, principalmente aqueles que já receberam autorização da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais para fazer o tratamento de dados que fazem. No dia 25, nós fizemos um seminário na escola, no Liceu Mexio, no distrito de Lubata, com o tema Os Perigos das Redes Sociais e os Perigos na Internet. No dia 26, nós estivemos no Liceu também com o mesmo tema, direcionado também para o mesmo público-alvo. Nós entendemos que este público-alvo, a faixa etária que sai dos 18 até os 35 anos, é aquela faixa que tem mais apetite para o consumo de ferramentas tecnológicas, e nesta faixa nós encontramos alunos e professores. Por isso nós definimos para este ano sensibilizar este público-alvo, mas hoje, dia 27, em parceria com a Polícia Nacional e Instituto de Droga, também continuamos e fizemos um seminário sobre o mesmo tema, perigo na internet, e hoje nós estamos aqui para ultimar as nossas atividades alusivo a esta data. No caso particular de São Tomé e Príncipe, quais são os perigos de redes sociais e da internet?
Em São Tomé e Príncipe, os perigos que mais se realçam é aquilo que nós chamamos burla ou perigos da Nigéria, que consiste essencialmente em dois aspectos. Quando nós falamos de burla da Nigéria ou crimes da Nigéria, se quisermos, estamos a falar em duas ações que consistem em o criminoso ficar do outro lado, ganhar a confiança da vítima, levar uma conversa saudável e depois pedir fotos íntimas da pessoa, e depois da pessoa enviar a foto, esta foto é usada para chantagear a vítima em troco de avultadas somas financeiras, mas também o outro aspecto ainda à volta de burla da Nigéria é justamente a questão de aspectos financeiros, ou seja, o criminoso ele simula ser uma pessoa muito velha, muito milionária, ou filho de alguém que já morreu, que tem muito dinheiro, vai enviando mensagem e e-mails para pessoas dizendo que tem uma avultada soma que precisa levantar para fazer algumas coisas e, se conseguir levantar, iria transferir parte desse dinheiro para a vítima. Isso é apenas uma burla e as pessoas iludem na base desta promessa, desta proposta, enviam dinheiro e a partir daí o contacto cessa. Esses são os dois perigos. Mas também associado a isto, nós chamamos muita atenção ao nível dos estudantes no liceu, é a questão de divulgação de nudes na internet. Recentemente nós temos assistido muitas pessoas vendo a sua personalidade, os seus dados pessoais, a sua imagem íntima partilhada nas redes sociais, gerando constrangimento enorme. Mesmo na agência nós temos estado a receber muitas queixas desta natureza. Por isso nós enquadramos esses três aspectos como os maiores perigos que ocorrem nas redes sociais. Ainda no tocante a essa questão da burla da Nigéria, a qual fez referência, como combater este fenómeno ou, se quisermos, que mecanismos existem no país para combater este fenómeno? Sabe, determinadas formas que os criminosos usam para atingir as vítimas, nós, através da nossa lei, nós não vamos conseguir impedir que uma pessoa faça uma foto nua e envie, nem vamos impedir que uma pessoa consiga transferir dinheiro. O único mecanismo que nós temos é a sensibilização. Nós devemos e estamos a continuar sucessivamente a sensibilizar, daí que nós definimos para este ano o público-alvo, professores e alunos, mas à volta desse aspecto de sensibilização, nós temos em Forja um programa que nós denominamos Minutos Dados. Este programa é apenas um minuto, um espaço de um minuto, que nós pretendemos que passe no intervalo do telejornal, das telenovelas, durante todo o dia, levando a cada programa, a cada spot desse que passa algum conselho prático para alertar o cidadão dos perigos que estão à volta desta ferramenta muito boa, mas tem perigos, que é as redes sociais e, no caso, a internet e as redes sociais. Qual é o universo de tratadores de dados em São Tomé e Príncipe? Nós podemos pontuar aqueles tratadores que já têm a nossa autorização. Nós já concedemos autorização a mais de 100 tratadores de dados e já concedemos registro a 2 tratadores. No nosso horizonte, entendemos que é muito mais do que isso. Nós estamos numa sensibilização para convidar os tratadores a cumprirem a lei, ou seja, a lei estabelece que ninguém pode fazer o tratamento de dados pessoais sem autorização da agência ou sem a observância da Lei 3 de 2016, sobre pena de incorrerem na infração administrativa com multas ou prisão. Por isso, este horizonte de 100, nós acreditamos que o horizonte do país pode ser 5, 6, 10 vezes mais do que isso. Mas é bom ressaltar também de que neste horizonte de 100 tratadores, mais do que 100 tratadores, nós já concedemos acima de 500 autorizações. Dizer de que existem tratadores que, no âmbito da sua ação, da sua atividade cotidiana, ele tem por aí cerca de 5, 6, há tratadores que têm 20 tipos de tratamentos diferentes. Por isso, no âmbito, ou seja, no horizonte de mais de 100, nós temos acima de 500 autorizações concedidas. Mas é bom ressaltar também um aspecto fundamental. O tratamento mais evidente que se vê a nível do país, dentre as 5 categorias que nós temos o tratamento de videovigilância, com um sistema de segurança baseado no sistema de videovigilância. É bom ressaltar que nós já inspecionamos a nível da agência, desde a nossa criação até hoje, acima de 1.500 câmaras de vigilância
e todas elas foi necessário nós fazermos recomendações, correções, orientações para estar de conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. E esses dispositivos de videovigilância, alguns extravasam o âmbito da sua intervenção, indo para além da privacidade. Com certeza. No nosso entendimento, e também as regras internacionais dizem isso, é que as câmaras de segurança, elas devem ser colocadas, devem ser usadas quando todos os outros meios de segurança se revelarem insuficientes. Quando o portão não é suficiente, a segurança não é suficiente, guardas e etc. não é suficiente, então justifica a colocação das câmaras de segurança. É verdade, sim, que algumas câmaras, de acordo com a nossa inspeção, o nosso departamento de informática e inspeção constatou que muitas delas fazem captura excessiva, além daquilo que é permitido por lei. Sabe que a lei permite que a câmara deve fazer... Mas para este caso, há alguma coima, aqueles que extravasam, portanto, neste caso? A nossa abordagem tem sido uma abordagem de sensibilização e ensinar a fazer o bem. Mais pedagógica. Mas isso é aquele que ainda não tem autorização. Depois de nós concedermos a autorização, nós colocamos lá as recomendações e damos um prazo para a correção dessas lacunas. Se, no entretanto, na segunda inspeção, que seria a inspeção de renovação desta mesma autorização, nós constatarmos que este tratador ignorou as nossas orientações, continua a fazer a recolha de dados pessoais de forma excessiva, violando a Lei de Proteção de Dados Pessoais, aí sim a forma de nós sancionarmos é com multa, até porque nós entendemos que a multa também é uma forma de sensibilizar. Sensibilizamos de uma maneira, não surtindo efeito, a própria multa acaba sendo uma forma de sensibilizar e uma forma de ensinar a fazer o bem. Que conexão existe entre a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e, portanto, as empresas de telecomunicações da abrangência nacional, estamos a referir a CST e a Unitel? As empresas de telecomunicações, assim como qualquer outra instituição, como banco, como hotéis, como casas comerciais, elas enquadram na categoria de tratador de dados pessoais. Ou seja, a nossa relação é a relação do regulador e do tratador de dados pessoais. Nós temos uma relação não é parceria, uma relação de regulador e tratador de dados pessoais. Assim como nós temos uma categoria que é videovigilância, temos as outras 4 categorias, dentre elas dados gerais, geolocalização, temos biometria, que é a impressão digital, temos controle do telefone, e a nossa relação é justamente para o cumprimento daquilo que a lei estabelece no tratamento de dados pessoais, no âmbito dessas 5 categorias que eu fiz referência. Muito obrigado, José Manuel Costa Alegre, Presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a propósito do dia que se assinala amanhã, Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, uma data que foi instituída em propósito, tomando como referência o Conselho Europeu, realizado justamente em 2006 e que tomou-se como uma convenção que se entrou em vigor em 28 de janeiro de 1981. Exatamente isto. Sim. Muito obrigado e obrigado desejamos sucesso à sua instituição. Muito obrigado nós.